Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos conta a história do Evangelho de Mateus. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e à beira do caminho, ali logo na entrada da cidade, tinha o cego ali assentado pedindo esmola. E ele ouviu o barulho da multidão e ele perguntou quem é que estava passando, e disseram para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. Aí então aquele cego começou a clamar, clamando: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que as pessoas mandavam ele se acalmar, ele ficar quieto, porque estaria atrapalhando a passagem do mestre. Mas cada vez ele clamava mais que Jesus tivesse misericórdia dele. E Jesus, ouvindo aquele clamor, ele parou. E o Senhor Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, curou aquele cego, e logo ele seguia a Jesus com a multidão. Essa passagem, ela fala para nós o segredo da nossa vitória. É clamar a Jesus, é buscar a Jesus, pedir a quem tem para dar, clamar para quem pode fazer aquilo que nós precisamos e que não podemos fazer e ninguém mais pode fazer. Jesus pode fazer. Então somente clamar a Ele. Às vezes as pessoas podem até tirar da sua mente, às vezes você comenta com alguém dizendo: pois é, eu ouvi uma mensagem e essa mensagem falava sobre a salvação em Jesus Cristo e tal. Aí alguém pode dizer para você: não, rapaz, isso é besteira, para de ouvir essas coisas aí, isso aí são uns mentirosos, são uns enganadores. Tipo assim, a multidão que atrapalhava o cego a clamar a Jesus é a mesma multidão de hoje que procura atrapalhar você de seguir a Cristo ou tomar uma decisão na sua vida de salvação eterna. Então, essas pessoas vão aparecer no teu caminho, como apareceu no meu caminho, e ainda vai aparecer, dizendo que isso é besteira, que isso é bobagem, mas não é. Nós vemos que o cego continuou clamando mesmo assim, e ele alcançou a vitória que ele queria. Ele alcançou muito mais ainda, porque além do Senhor Jesus curar a sua cegueira, ele foi salvo, porque diz a Bíblia que ele começou então a seguir a Jesus. Então, dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos a esta palavra, e arrependa-se dos seus pecados, e aceite, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, pedindo perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será perdoado, e teu nome estará sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o primeiro passo que você vai dar na sua vida espiritual. E você vai continuar lendo a Bíblia, pedindo a Deus direção, pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito Santo abra o teu entendimento para compreender e entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia só se entende ela espiritualmente. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar nossas vidas. As pessoas vão dizer: não, mas isso como que prova que isso é verdade, isso é mentira? É estudando a Bíblia que você vai compreender e entender o plano de Deus na sua vida e que é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. Se a pessoa estudar a Bíblia e olhar para a história, você vai ver que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Quantas vezes eu imaginei isso, as pessoas falando, às vezes pessoas, doutores, falando contra a palavra de Deus, que não é verdade. Mas eu pesquisei sobre isso, quantas vezes eu procurei outra saída, mas não tem outra saída. Procurei saber se tinha outra saída, sem precisar abandonar o mundo, abandonar as coisas do mundo, onde eu fui criado, né? A minha vida, eu procurei, mas não encontrei. Não existe outra saída, não existe. É somente em Jesus Cristo que nós encontraremos paz e encontraremos salvação e salvação eterna. Somente em Jesus Cristo. Pode procurar, pesquise a Bíblia, pesquise se você
e você vai ver que realmente, como está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo não é um dos caminhos, não. Jesus Cristo é o caminho. E às vezes diz, todos os caminhos levam a Roma, não sei, mas todos os caminhos levam a Deus, também não. Jesus Cristo é o caminho, Ele é o único caminho que pode conduzir o homem até Deus. Por quê? Porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a esta terra para que Ele se fizesse culpado e ser sacrificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Então, o Senhor Jesus, Ele fez esse sacrifício lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida em teu lugar, em meu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna. Então, aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você verá que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque você vai ter esperança. Você vai ver que a vida não se resume somente aqui, nessa terra, nessa física em que nós estamos. Não, a vida não se resume só nisso, porque depois nós teremos que prestar conta diante de Deus. E se nós tivermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, os nossos pecados não vai estar mais constando lá, não vai estar mais escrito nada contra nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso redentor, Ele é aquele que redime a nossa alma, Ele remiu a nossa alma. Então temos essa confiança, e só em Jesus Cristo, e só através de Jesus, é que nós encontraremos salvação eterna e paz eterna. Que Deus te abençoe, você, sua família, sua saúde, seu trabalho. Que Deus continue falando ao seu coração pelo seu Espírito Santo através desta palavra. Dê aí o teu joinha, compartilhe o vídeo e siga-nos aí nas redes sociais, no Twitter, no Kawaii, também no TikTok, no Facebook e no YouTube. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.